Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para quem não estava no café. Bom dia. Boa semana para nós. Bom dia para nós. Como eu havia dito há uma semana atrás, eu disse que eu faria uma live falando sobre cristãos, se pode ou não pode consultar signos e horóscopos. Então, se você acha que alguém precisa escutar essa live, já manda para alguém. Porque, infelizmente, nós vemos muitos cristãos. Aleluia, Lalinha. Nem começou a live e ela já quer renunciar. Glória a Deus. O próprio Espírito Santo convence o nosso coração. Aleluia. Deus abençoe. Nós vemos muitos cristãos dizendo que acreditam em Deus, mas acreditam em signos e consultam horóscopos. Não tem casamento nisso, tá? Não tem ligação. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a igreja diz, tá? O que a igreja fala. Não vou falar nenhuma palavra minha, não é achismo, tá bom? Não é achismo, não. É orientação católica. É orientação cristã. A primeira coisa que eu queria pedir para você, não sei se você tem aí, né, na sua casa, o Catecismo da Igreja Católica, esse livro amarelinho, que na verdade não tá amarelo no vídeo, eu coloquei um filtro aqui que ele deixa tudo cinza. Mas é o Catecismo da Igreja Católica, ele é um livro amarelinho, não sei se você tem aí. Se você tiver, abra no número 2116. Vou colocar aqui, ó, no comentário. Acho que não vai aparecer, deixa eu ver. SIC 2116. Deixa eu ver se fixa. Pronto. SIC é Catecismo da Igreja Católica, número 2116. Vamos começar por aqui, pelo Catecismo da Igreja Católica, para a gente entender o que a igreja diz sobre este assunto. Show. Ó, tem um título no catecismo, tá escrito assim: Adivinhação e magia. Adivinhação e magia. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios. Evocação dos mortos. Olha quais são as formas de adivinhação que hão de ser rejeitadas pelo Senhor. Primeiro, recursos a Satanás ou aos demônios. Segundo, evocação dos mortos. Terceiro, práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiums escondem uma vontade de poder sobre o tempo. Todas essas formas de adivinhação, preste atenção, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Ganhar para si poderes ocultos.
Todas essas formas de adivinhação é para benefício próprio, para poderes ocultos. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz que a nossa luta é contra homens de carne e sangue. Não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra potestades, espíritos malignos, dominações, potestades e espíritos malignos, ou seja, espíritos malignos que estão ocultos em formas de adivinhações. Então, mas não tem problema aos seus olhos naturais, mas aos seus olhos sobrenaturais existe algo maligno incutido por detrás dessas formas de adivinhação. Entendeu? Repito, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra os espíritos malignos, espíritos enganadores, espíritos disfarçados. É uma estratégia do mal, é uma estratégia do inimigo, gente. O inimigo, ele não vem com 2 chifres na cabeça para nos tentar. Não, muito pelo contrário. Ele vem muito bem arrumado para nos enganar. Ele vem disfarçado de um bom moço, mas por trás desse bom moço tem um monte de coisa oculta, espíritos malignos ocultos. Estas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente, somente a Deus. Todas essas formas de adivinhação, evocação dos mortos, consulta aos horóscopos, astrologia, fenômenos de visão, recursos de médiums, todos escondem uma vontade de poder. Certo? Todas essas formas contradizem a honra e o respeito ao único Deus. Gente, cristão adora um único Deus. Um só Senhor. Um só Deus. Não são deuses. É um Deus. Lá no Antigo Testamento, lá na época do Egito, lá no Egito, na escravidão do Egito, os egípcios adoravam deuses em imagens, colocavam a sua confiança em imagem deuses, faziam oferendas a deuses. E no Antigo Testamento a gente vai ver quantos adoravam a Baal, um demônio. Agora vamos entender o que é signo. O que é signo? Vou explicar para vocês o que está por detrás disso. Primeira coisa que a gente precisa saber. O que são os signos? Eu vou explicar para vocês o que está escrito aqui na internet. Se você procurar, você vai encontrar. O que se conhece como signo é, na verdade, o signo solar, que é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoa. O signo solar sinaliza características da sua personalidade, mas você tem outros signos marcantes, como o ascendente ou a lua. Por exemplo, lendo a posição de todos os signos no seu mapa astral, você pode mergulhar num caminho de autoconhecimento e entender quem de fato você é, como se relaciona e muito mais. Agora me diz aqui, gente, vê se faz sentido, vê se tem sentido, de inteligência, de sabedoria. Como que uma posição do Sol vai dizer sobre o meu autoconhecimento? É através da astrologia, através da ciência, que vai dizer quem eu sou? O autoconhecimento vem
da astrologia? Vem da ciência? Ou vem do humano, do pensamento, da sabedoria, da inteligência? Pensa comigo, certo? Pensa comigo. Se tem a ver autoconhecimento de quem eu sou, quem vai dizer quem eu sou são os astros. Tem sentido? Eu não consigo enxergar, entender da onde que vem o sentido de autoconhecimento, autocontrole. Vem de astros. Não, vem de mim. É minha atitude. Sou eu que tenho que tomar um posicionamento. É eu que tenho que me posicionar diante de quem eu sou. E saber o que ele pensa de mim. Cristão ouve a Deus, não ouve a astros. Não ouve a coisas criadas. Não, ele já criou. Ele me criou. Quem é o dono de mim não é a ciência, é Deus. Não foi a ciência que me criou, foi Deus que me criou. E quando você consulta esses signos, o horóscopo, você está tirando Deus do centro da tua vida. Mas vamos continuar. Como que é definido o signo? O que dizer quando pergunta qual é o meu signo? Você responde assim: o meu signo é eu sou de Deus. É isso que você responde. É isso que um católico, um cristão tem que responder quando perguntarem para você qual é o seu signo. Você fala assim: eu sou de Deus. Só isso. Você é de Deus. Você é filha de Deus. Você é amada por Deus. Você é de Deus. Você é filha. Você é cordeira da eternidade. Você é de Deus. É isso que você responde. Como que é definido? Meu signo é a cruz. Meu signo é ser Deus. É isso, católico, cristão. É simples as coisas, gente. Não pode misturar. A gente vai... Calma, vamos continuar, porque senão a gente vai queimar a etapa. Como que é definido o signo? Na astrologia, o signo solar é definido pela posição do Sol. Então, de acordo com o posicionamento do Sol, você tem um signo. O seu signo é de acordo com o posicionamento do Sol no dia que você nasce. Qual que é o entendimento disso, gente? O que vocês entendem sobre isso? De verdade, vocês acreditam nisso? Que de acordo com o posicionamento do Sol no dia que você nascer, esse é o seu signo? É nisso que você acredita? Você tem certeza? Pensa bem, usa um pouco mais do seu raciocínio lógico, né? Tá. O signo lunar segue a mesma premissa, mas é a posição da Lua que define o signo. Já o ascendente é a constelação no Oriente, a leste na hora do nascimento. Minha gente, parece papo de maluco. Parece papo de maluco. Não é normal um tipo de papo assim. Entendeu? Não faz sentido. Isso não é humano. Isso não é a criação humana. Não é o que Deus sonhou para você ser humano. Deus criou o Sol e todo o resto, a Lua e todo o resto, ok, né? Cada um tem o seu lugar. Nós somos seres humanos. O nosso autoconhecimento se dá da minha busca, não pelos astros, não pelo universo. Não, é pela minha atitude, por aquilo que eu escolho, é pelo meu livre-arbítrio de escolher algo que seja bom para minha vida. Lunar para quem vive no mundo da Lua, exatamente. Exatamente, pessoas que não vivem nessa terra, vivem num mundo que não é o seu chamado. Por isso que a gente perde a nossa identidade. Porque a gente começa a viver algo que não é o natural que é pra gente viver aqui nessa terra. Como que pode que você acreditou nisso, Lalinha? Agora me diz pra mim, quando foi que alguém na igreja te ensinou sobre isso?
Quando que alguém, numa catequese, numa crisma, num grupo de oração, em algum lugar, quando foi que te ensinaram? Ou você não teve caminhada, você não caminhou, você não era muito assíduo na igreja, pode ser. Mas a palavra de Deus em Oséias capítulo 6 diz que o povo de Deus, ele se perde por falta de conhecimento. É um conhecimento muito simples, que está dentro do catecismo. Nunca ninguém me ensinou, tá vendo? Então você era ignorante, porque ninguém te ensinou. Uma coisa é você saber e você continuar fazendo. Uma coisa é você não saber. Você estava sendo enganado, ninguém te ensinou. Você não tinha conhecimento. Então, ou seja, né? Ninguém te ensinou, você não buscou, beleza. Entendeu? Então, enfim, o que importa é que a gente precisa entender, precisa conhecer, tirar as dúvidas, né? A gente só se perde na vida cristã por falta de conhecimento, por falta de buscar, né? Ó, quantos são os signos de zodíacos? Os 360 graus da circunferência estão divididos em 12 signos zodíacos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Caranguejo, Leão, Virgem, Libra, Escorpião. Gente, como que a nossa vida vai ser direcionada, guiado por um signo zodíaco? Gente, não tem muita lógica. Não tem lógica natural das coisas ser conduzido, guiado pelo signo zodíaco, certo? Guiado pela astrologia, pelo universo. Ó, olha, agora eu vou trazer aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus para você, para nós, para a gente entender melhor ainda. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Eu aprendi com o Tony Alisson, olha aí, muito bom. Ó, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, diz assim: não haja no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem consulte adivinhos ou observe sonhos ou premonições, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia. Consulte oráculos, interrogue espíritos ou consulte mortos, pois o Senhor abomina quem pratica essas coisas. É por tais abominações que o Senhor, o teu Deus, os expulsa de tua frente. Serás íntegro para com o Senhor, o teu Deus. Pois essas nações que vais desapossar ouvem os feiticeiros e os adivinhos, que não foi assim que o Senhor teu Deus determinou para ti. Deus não determinou para nós que nós consultasse adivinhos. Não foi isso que o Senhor determinou para nós. O Senhor determinou para nós que nós consultasse Ele, que nos criou. Ele, não adivinhos, os outros. Vini, na minha adolescência via todos consultando horóscopo. E eu nunca perdi tempo em consultar o horóscopo. Com a graça de Deus, conheci Ele muito cedo e desde então quem guia a minha vida é Deus. Pronto. Deuteronômio 18, muito claro, é a resposta para todas essas coisas. Exatamente. Exatamente. Ó, se você anota aí para você repassar isso para as pessoas. Eu aprendi no retiro de catequese, que top, isso aí. Vini, eu sonhei alguém me sufocando e eu clamei a Jesus e sumiu, o que é isso? Signo significa sinal, então cristão tem o seu sinal, a cruz, desde o batismo. Já vi muitos católicos também não acreditar nas revelações do Espírito Santo por dizer ser premonições. Esclareça isso, Vini, gente. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo de Deus ele se revela no que é bom, perfeito e agradável. E antes dele se revelar para nós, o Espírito Santo de Deus ele fala conosco. O Deus ele fala com todo mundo.
tá? Nós todos somos filhos de Deus. Deus, ele fala com todos, porque ele é pai. O pai fala com o seu filho. Ele é o nosso pai, o pai nosso. Ele fala conosco. Só que antes de alguém dizer, Deus está me falando isso sobre você. Se Deus não falou para você o que a pessoa está falando, às vezes não vem de Deus, vem do humano. Antes de você ouvir uma profecia, algo que alguém está falando sobre você, Deus tem que estar te falando. Você sente quando algo vem de Deus e quando algo vem do humano. E é normal, acontece essa enganação. O Olavo falou que entender a simbólica, a astrologia não é errado, e santos e papas e sacerdotes praticam esse entendimento. Precisamos entender a simbologia, né? Que não tem nada a ver com fé, certo? Vini, eu lia signos e pedi um homem para ler minha mão e não sabia que era pecado. Um dia na sua live você estava comentando. Pois é, Fabiana. Está escrito tanto no Catecismo da Igreja Católica quanto na Sagrada Escritura. No Catecismo da Igreja Católica você pode ler do número 2115 até o número 2117. Na Sagrada Escritura, você pode ler aqui em Deuteronômio capítulo 18, do versículo de 9 até 14. Profetas em vez de magia. Não é magia, não é adivinhação, entendeu? Não é adivinho. Tudo que acontece segundo a vontade de Deus já foi escrito, está escrito na Sagrada Escritura. Tudo que acontece na nossa vida já tem uma resposta. Deus tem uma resposta. A resposta de Deus está na Bíblia. A gente não consegue corresponder às situações que acontecem na nossa vida porque a gente não lê a Bíblia, a gente não estuda o catecismo, a gente não faz o básico, a gente não faz o arroz e o feijão. Eu me achava estranho porque eu nunca acreditei nisso, mas eu sei que era Deus me livrando, com certeza. Gente, vamos continuar um pouco mais. Vamos mais a ensinamentos. A pergunta é: o cristão pode consultar horóscopo? A astrologia pretende definir a vida humana. Olha só. Pensa bem. A astrologia quer definir a minha vida humana. A gente pode entender o significado que algumas coisas batem, mas não pode acreditar. Exatamente. Gente, acreditar é algo muito sério. Quando você acredita, você defende aquilo. Quando você acredita, você está colocando a sua confiança naquilo. Você está depositando a sua fé naquilo. Uma coisa é você ter um entendimento, você estudar. Estudar para você ter um entendimento de como que o inimigo age através dessas adivinhações, astrologia, feitiçaria. Pensa, a astrologia, os astros querer dominar a vida humana. Não, gente, não faz sentido, entendeu? A astrologia pretende definir a vida humana a partir da posição ocupada pelos astros no dia do nascimento da pessoa. Sem cabimento, sem noção. A astrologia e o horóscopo são cultivados desde remotas épocas antes de Cristo. Olha, antes de Cristo existe a astrologia. Antes de Cristo. Ou seja, desde a civilização dos caldeus da Mesopotâmia, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Nessa época, os estudiosos pouco sabiam a respeito do sistema solar e dos astros em geral. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa questão da astrologia é baseada na posição do Sol no dia do seu nascimento. Você acredita nisso? Ou você acredita que você é filho de Deus, que Deus sonhou com você, que o seu nome está gravado na palma da mão de Deus e que você é um sonho de Deus nessa geração? Você pode acreditar nessa astrologia ou você pode acreditar que você é um sonho de Deus. A palavra de Deus vai dizer que antes mesmo da criação do universo, Deus já havia sonhado e pensado em você. Ou você vai deixar a astrologia conduzir a tua vida? O que você escolhe? O que você
acredita. Deus fala conosco pelos sonhos. Ou é pecado a gente se ligar muito nos nossos sonhos. Algumas revelações, né? Sonhos são revelações que Deus pode te conduzir a alguma coisa, né? Você tem que discernir melhor que tipo de sonho que é esse, né? Você tem que discernir. Gente, fé e razão. A fé e a razão andam juntas, tá? A fé e a razão andam juntas. É pé no chão, né? A gente tem que acreditar, mas a gente tem que ter o discernimento dos espíritos, né? Entender o que o Espírito Santo fala, o que Deus está falando. Eu acreditava antes de me converter e conhecer a Colo, porque nunca ouvi falar que não podia na catequese crise. Pensei que fosse algo normal, já que tinha coisas que eu lia que batia com a minha personalidade, tá vendo? Ainda o inimigo usa dessas astrologias, dessas adivinhações pra dizer, nossa, é verdade, né? Olha como que bate. Tem a ver com a minha personalidade. Meu Deus, se agora um astro te conduzir e te direcionar para dizer quem você é, a gente está perdido mesmo. Realmente a gente perdeu a nossa verdadeira identidade de filho. O Dr. Jorge estava falando de signo de uma forma diferente. Ele falou que a simbologia não é errado. Sim, meu santo, eu sei que não é errado, mas a gente tem que entender que os signos e horóscopo não ditam a nossa fé. Eles não caminham, não vêm da parte divina, entendeu? Vem da parte da astrologia, da ciência, entendeu? O problema é que os católicos, os cristãos, são conduzidos e direcionados por essa ciência, não pela vontade de Deus, não pela palavra de Deus, não pelos mandamentos de Deus, entendeu? Essa confusão que acontece na cabeça dos cristãos. Achar que esses signos, essa astrologia que conduz a vida dos cristãos. Esse é o problema. Não é você ter o conhecimento da astrologia. Acabei de dizer que antes da fundação do mundo já existia. Antes da fundação do mundo já existia. Entendeu? Só que o problema que coloca traz uma confusão na cabeça dos cristãos é ser direcionado, guiado pelos signos. Né? Ó, igual a Tammy falou, nossa, achei que tinha a ver com a minha personalidade. Gente, na psicologia, na saúde mental, a gente estuda os temperamentos, igual a Naná tá falando aqui. A gente tem que fazer um estudo, é mais de 1 hora, né? Eu falo isso na minha escola do super-humano, né? Eu tenho uma aula só sobre os 4 temperamentos, tá? A nossa personalidade é individual, né? A nossa personalidade, ela é moldada através do meu comportamento, das minhas atitudes, não pelos astros, não pelas adivinhações do planeta Terra que está me conduzindo. Vini, sonhos que estamos sendo sufocada no sonho e clamava a Deus e dizia que sirvo somente a Deus até conseguir acordar. O que será? É a tentação do inimigo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Muitas das vezes o inimigo entra através daquilo que a gente vê e o que a gente ouve. Às vezes cenas de filme, músicas profanas, né? Então são letras, são palavras que distorcem o que é a verdade de Deus e a gente começa a ser confundido. O Dr. Jorge usa mapa para Astra para descobrir temperamentos também. Sim, é uma técnica, né? Mas não é fé, não tem a ver com fé. Pois meus sonhos geralmente acontecem, o que isso significa? Vamos continuar, ó. Motivos da falsidade. Segundo o grande mestre Dr. Estevão Pitero, tal ciência é falsa por diversos motivos. Por que é falsa os horóscopos? Vou ditar aqui 4 motivos de ser falso essa ciência. Baseia-se na cosmologia geocêntrica de Ptolomeu, conta 7 planetas apenas, entre os quais é enumerado o Sol. A existência das casas do horóscopo ou dos compartimentos dos zodíacos é algo de totalmente arbitrário e irreal. Os astros existentes no cosmos são quase inumeráveis. Conhece-se interferências deles no espaço que outrora se ignorava. É notório também o fato de que os astros modificam incessantemente a sua posição no espaço. Por quê? Então a astrologia leva em conta a influência de uma constelação apenas. Só leva em conta essa constelação. A astrologia incute uma mentalidade fatalista e alienante que deve ser combatida, pois não corresponde
aos genuínos conceitos de Deus e do homem. Registram-se erros flagrantes de astrólogos. Ok? Vini, o que a astrologia tem relacionado a temperamentos? No sentido, os signos do fogo, ar, terra e água. Como eu disse, é uma técnica, é uma simbologia. É para simbolizar um temperamento. Pega aí, faz uma analogia, né, do fogo, do ar, da terra e da água, tá? Mas é uma técnica para você entender qual que é o papel do fogo, do ar, da terra e da água, que tem a ver com o nosso temperamento. Mas é uma analogia que faz, entendeu? Mas não é uma fé absoluta, não está escrito na Sagrada Escritura, não está no Catecismo da Igreja Católica. Aqui, gente, vale lembrar também, isso aqui é matéria de espiritualidade, isso aqui não é matéria de ciência, mente, psicologia. Eu estou falando aqui agora sobre espiritualidade. A gente também tem que... não podemos confundir. Uma coisa é a área da espiritualidade, uma coisa é a área da ciência, outra é a área da mente e do físico. Agora, né, eu estou falando sobre a questão espiritual. Eu estou falando para vocês como que os católicos, os cristãos se enganam com esses direcionamentos de adivinhações, astrologias, como os católicos estão sendo guiados por esses signos. Estão dizendo que eu sou virgem, eu sou touro, eu sou... Gente, nós não somos isso. Não somos um signo. Somos de Deus, somos filhos de Deus e ponto. Entendeu? Não é a astrologia que vai dizer quem eu sou. Quem vai dizer quem eu sou é Deus. É isso que vocês precisam entender. É uma matéria espiritual. Amém? Após sua mentoria, quando fui ler temperamentos, eu via muito cruzamento dessas informações. Exatamente. São técnicas, né, que psicólogos usam, né? São técnicas, né, para ajudar o ser humano a entender. Mas não tem nada a ver com matéria de espiritualidade. Amém? O que eu estou falando aqui é matéria de espiritualidade, de conhecimento na fé. Tá bom? Quer ver a prova do erro? Uma prova do erro da astrologia é a desigualdade de sortes de crianças nascidas no mesmo lugar e no mesmo instante, até mesmo dos gêmeos. Veja, por exemplo, o caso de Esaú e Jacó, lá em Gênesis 25. Se os astros regem a vida dos homens, como não a regem uniformemente nos casos citados? Quem conhece os gêmeos sabe muito bem disso. Santo Agostinho, já no século IV, combatia veementemente as superstições e a astrologia. No seu livro, A Doutrina Cristã, escreve: todo homem livre vai consultar os tais astrólogos, paga-lhes para ser escravo de Marte, de Vênus ou quiçá de outros astros. Gente, olha só. Pessoas pagam para ler a mão, né, para adivinhar. Gente, adivinhações é abominável para Deus. Você não precisa que ninguém leia a sua mão, que ninguém adivinha o que está acontecendo com a tua vida. Deus, ele revela. O Espírito Santo usa pessoas para falar em nome de Deus, não em nome de um astro. Entendi. Nunca fui a favor de horóscopo. Minha avó falava que na época dos jornais, que os jornalistas copiavam os mesmos textos de ano a ano. Quem dita o meu dia é Deus e ponto. Exatamente. Quer ver uma outra frase muito boa? Uma frase de São Tomás de Aquino. Na sua obra Exposição do Credo, afirma que o demônio quer ser adorado. Por isso se esconde atrás dos ídolos. E São Paulo diz que as coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Então é preciso cuidado para não prestar um culto que não seja a Deus. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Igual eu falei, lá o povo egípcio
adoravam a deuses, a ídolos. Eles idolatravam deuses, estátuas, faziam sacrifícios pagãos a demônios e não a Deus, gente. Deus é um só, um só. Pois é, vamos mais, tem mais, Deus sempre tem mais. Vamos aprimorar o nosso conhecimento, vamos lá, quer ver? A outra coisa bem interessante, qual que é a atitude da igreja com relação aos oróculos? Sempre foi de condenação. É bíblico, né? Ó, vou repetir. São gravemente contrárias à virtude da religião. Todas as formas de adivinhação são contrárias à virtude da religião, à virtude do nosso Senhor Jesus Cristo. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia, né? Fora que tem católicos que consultam signos e horóscopos, também tem aqueles que vão no espiritismo e vão na igreja católica. Sim, nesses lugares eles usam a imagem de santo. Por isso tem que tomar muito cuidado com imagens, tá? Muito cuidado com presentes que você recebe. Quando você recebe um presente, que você sente algo estranho, pede pro padre abençoar. Por que os padres abençoam os objetos? Porque tem muita coisa oculta, né, nesses objetos. Usam esses objetos para invocar demônios. Tem que tomar muito cuidado, gente, de verdade. Né? Tem que tomar muito cuidado aonde você compra a imagem, né? Tem que ver bem, né? Tem que pedir a bênção para livrar desses inimigos ocultos. Minha fala que a católica frequenta a igreja, mas não sai do centro espírita, tá vendo? Tá lá na igreja católica dizendo que Jesus é o Senhor, mas acredita em adivinhação, acredita em evocação dos mortos, magia, tá vendo? É contraditório, gente. É uma contradição à virtude teologal, né? O estudo de Deus. São formas contrárias, são adivinhações, é catecismo da igreja católica. Talvez o povo que frequenta o centro espírita e vai na igreja católica é porque não tem conhecimento do catecismo da igreja católica. Não estuda, não lê, entendeu? Não conhece nem a própria religião. Vini, eu decoro imagens, compro elas brancas, pinto e decoro com pérolas. Faço algum pecado? Claro que não. Claro que não. O pecado é o que está dentro do coração do homem, né? O pecado é o que está dentro do coração do homem. Isso seria secretismo religioso, que não dá para entender por que eles entendem o significado do batismo tão forte e não vive o catolicismo. Eu ganhei um chaveiro do padre de Nossa Senhora Aparecida, ele abençoou. Conheço uma médica espírita que se casou na igreja católica, não consigo compreender isso. Não, claro que não dá para compreender, porque é contraditório à igreja, é contraditório ao ensinamento cristão católico. Também quando for se alimentar ou beber algo, antes abençoa o alimento, que quebra toda a maldição. Consultas, adivinhações trazem contaminação espiritual. Essa palavra eu estava querendo lembrar, Eli, obrigado. Contaminação, gente, tem muita coisa que vem contaminado, tá? Por isso que a gente precisa orar, precisa fazer oração de renúncia, pedir para o padre abençoar. Isso é ser herege de você frequentar a igreja e ir em centro espírita? Me tira essa dúvida. Sim, Saulo. Com certeza, porque não sou eu que estou dizendo. É a própria igreja católica. Se você diz católico, cristão, você precisa entender que isso é contraditório à sua fé. E benzedeiras, a mesma coisa, Lê. Benzedeiras entra aqui também, ó. Entra em... Quer ver? Interpretação de presságios e da sorte. Entendeu? Entra tudo aqui, ó. Benzedeira, tarô, adivinhação, lemão, tudo isso, gente, entra aqui em horóscopo, astrologia, invocação de demônios, evocação dos mortos.
interpretação de presságios da sorte, fenômenos de visão, recursos de médiums, tudo isso entra aqui, gente. Tá aqui no Catecismo da Igreja Católica, adivinhação e magia. Sabe, de uma vez por todas, entenda que você não precisa de bezedeira, de tarô, de ninguém lendo a sua mão. O seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia sonhado com você. Você não é obra do acaso, você não é fruto do acaso. Deus quis que você viesse ao mundo. Você precisa voltar para Ele, não ficar buscando em coisas que você não vai encontrar a resposta que você está procurando. A única resposta que você está procurando, você vai encontrar na Sagrada Escritura, o que Deus diz sobre você, não o que os outros queiram adivinhar sobre você. Pelo amor de Deus. Minha mãe fez trabalho espírita para eu sair da nossa cidade. E eu tive um sonho com uma senhora revelando onde estava o trabalho e que tinha sido minha mãe. Depois de anos eu tive essa revelação, tá vendo? Deus, ele revela, Deus, ele mostra. E realmente minha irmã achou o trabalho na onde a senhora falou na revelação. Pois é, queima, bota fogo, taca água benta, taca sal exorcizado, faz oração de renúncia, porque as pessoas fazem trabalho contra nós, mal olhado, pessoas que querem, tramam contra o nosso mal, gente. Isso é demoníaco. Não consegui entender sobre os fenômenos de visão. Pode explicar um pouco mais? Fenômenos de visão. A pessoa, igual eu estava falando um pouco antes. A pessoa chega para você, eu tive uma visão de você assim, assim, assado, na sua infância, você fazendo isso, e nananana. Você, isso eu já vi pessoas ministeriadas, né, com dons espirituais do Espírito Santo. Só que pessoas usam do dom de Deus para o bem comum, para o seu próprio poder. Entendeu? Às vezes, essa pessoa que tem a visão, às vezes ela tem essa visão mesmo, porque Deus, ela usa. Deus, ela dá revelação para pessoas. Só que o problema é que ela usa o dom de Deus para o mal. Entendeu? Ela usa o dom que ela recebeu para o mal. Para ganhar dinheiro em cima, para enganar as pessoas, né? Para dizer... Só que é um dom de Deus que ela usa para recursos aqui, satânicos. Entendeu? Visão. Só que a gente tem que ter muito cuidado com visões. Não é simples assim, igual eu disse. Se Deus não falou para você primeiro, desconfie. Desconfie da visão que alguém falou. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado, gente. Vini, preciso sair porque eu vou entrar no trabalho agora. Mais tarde termino de assistir essa live no seu canal. Depois, Deus abençoe todos nós e nos conceda uma ótima semana. Amém, Tati. Bom trabalho. Vai ficar aqui no IGTV. Te enviei pergunta na caixinha, deixa eu ver. O que dizer de Chico Xavier? Dizem que foi um homem bom, que só fez o bem, mas era médium. Pois é. Gente, ser bom não é suficiente. Como nós estávamos falando desde o início. O problema não é o Chico Xavier. O problema é o espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Outra coisa. A consulta aos horóscopos e astrologia, a quiromancia, que eu nem sei o que é isso. A interpretação de presságios e da sorte, né? Vou revelar aqui nas cartas o que os astros estão querendo dizer sobre você. Os fenômenos de visão, recurso a médiums, escondem uma vontade de poder sobre o tempo. Entendeu? As pessoas... Gente, igual eu falei, o demônio, ele não vem com 2 chifres atrás da gente. Ele vem disfarçadamente para nos enganar. Eles se escondem atrás de... Eles são ocultos, eles ficam escondidos atrás até mesmo de coisas boas para nos enganar. Quiromancia é ler a mão, entendi. Então, tá vendo? Usam dons em lugares errados ou fins errados, exatamente. Esse é o problema, entendeu? O problema é as pessoas usar de má fé, usar as coisas, os dons espirituais que Deus
deu para as pessoas usarem de formas erradas, a servindo ao demônio. Pessoas que servem ao próprio Satanás, não servem a Deus. Ou servem ao demônio ou servem a si mesmas. Está escrito aqui, gente. Desejo de ganhar para si os poderes ocultos. As pessoas que praticam isso, elas querem ganhar os poderes para si mesmo, para dizer que elas são a salvação, que eu sou poderosa, que eu sou... Gente, foi o que Satanás fez, gente. Satanás queria o poder de Deus. Satanás queria ser adorado. Satanás queria ser exaltado. Entendeu? É a mesma coisa. As pessoas que praticam isso querem o poder para si mesmas. A minha psicopedagoga é espírita e acredita em Maria e filha da Umbanda, e a minha prima e tarot... Misericórdia, meu santo. Misericórdia. Olha quanto pecado, quanta maldição, quanta mentira, gente. Tem que tomar cuidado, gente. A gente não está falando aqui da pessoa, a gente está falando do que é pecado, do que é errado, do que é mentiroso, do que é falso. A gente não está condenando ninguém. A gente condena as formas de adivinhações, as práticas erradas. Entendeu? Isso aqui tudo é errado, é pecado, é mentira, é falso. Eu e minhas irmãs sentimos muito medo da nossa mãe. O que fazer? Orar, renunciar, orar. Joelho no chão, dobrar o joelho no chão, orar, renunciar, água benta, sal exorcizado, confissão, eucaristia. É assim que a gente vence todas essas mentiras, tá bom? Tudo mentira. Vamos lá. A igreja sempre condenou e rejeitou todo o relativo à adivinhação, espiritismo e cultivo de crenças vãs. Recordou sempre que o mundo foi criado por Deus e se rege pelas leis naturais e pelos cuidados especiais da providência. É pela providência divina. Foi Deus quem criou. Não foi os astros que criaram. Condenamos tudo aquilo que vai contra Deus. Exatamente. É exatamente o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Vini, sobre aguamento, que é isso? Não entendi, Mandinha. O que você quis dizer? Tudo que é contrário às virtudes da religião não vem de Deus. Então tudo que é contrário a Deus não vem de Deus, vem do demônio, gente, vem do diabo. São recursos a Satanás ou aos demônios, está escrito no catecismo. Posso continuar na pedagoga espírita, né? Isso não me influencia ou isso tem problema? Meu santo, eu particularmente não continuaria. Entendeu? Minha opinião, a minha opinião. Mas você que tem que discernir o que é melhor ou não, tá bom? Vamos lá. Eu não seria guiado por ninguém que vai contra a minha fé, tá bom? Eu não ouço, tipo assim, eu não vou colocar alguém para dirigir a minha vida que vai contra a minha fé. Eu não coloco, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem psiconada, entendeu? Quem dita a minha vida é Deus. Eu sou de Deus, eu sou do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem guia a minha vida é o Senhor do céu e da terra, entendeu? Quem guia a minha vida, a minha casa, a minha família é Jesus de Nazaré, entendeu? Se a pessoa, o profissional, não comunga das mesmas virtudes, fé, crenças que eu creio no Senhor Jesus, eu não deixaria guiar a minha vida, não. Tem nossa, é verdade, esse livro aí explica muita coisa. Eu vou procurar, que eu tenho ele. Dá pra gente trabalhar ainda mais muitas inverdades que já colocaram na nossa cabeça. Vamos lá. Em tempos antigos já houve sínodos e concílios, como o de Toledo, ano 400, e de Braga, 561, que rejeitaram frontalmente o culto ou o cultivo da astrologia. Olha só, sínodos e concílios que a igreja se reúne
né, para discutir coisas que estão entrando dentro da igreja. E já foi discutido lá no ano 400 e no ano 561, rejeitando frontalmente todo culto e cultivo à astrologia. Então, é a igreja, gente, é a igreja. A gente tem que entender, ouvir e aprender o que a igreja diz. Se nós somos católicos, apostólicos, romanos, nós precisamos buscar o ensinamento da igreja. O que a igreja diz, o que o catecismo diz, o que a palavra de Deus diz. E parar de ouvir coisas contrárias à lei de Deus. Amém? Ela me ajuda nas questões profissionais e não na fé, mas eu fiz coisas antes, pois ela falou que não tinha problema. Meu sonho é uma psicóloga católica. Sabrina, eu tenho vários psicólogos católicos que eu posso te indicar se você precisar, tá? Me manda um direct que eu vou te mandar o contato de psicólogos católicos que eu indico completamente. Homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que ajudam muitas pessoas a ser conduzida aí na psicologia, tá bom? Para viver as pessoas precisam de esperança, serenidade, algo em que apoiar-se. Os que acreditam que Deus é providente e reconhecem que tudo o que acontece é porque Ele quer ou permite, não precisam de outros apoios. Nossa, eu preciso repetir isso. Me indica uma também, Vinão, que atenda online. Tenho várias. Pode me chamar aí, Sabrina e Tamini, que eu vou mandar para vocês. Pessoas que eu indico com certeza de ajuda. Vai ajudar vocês sem dúvida alguma. Vou repetir essa frase aqui, ó. Todos aqueles que acreditam que Deus é providente e reconhece que tudo o que acontece é porque Ele quer ou Ele permite, né? Tudo, gente, é vontade de Deus ou permissão de Deus. Deus, Ele permite tudo, ó. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Ele permite tudo. Tudo é da vontade de Deus? Depende. Né? Ele permite, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se não é boa, perfeita e agradável, não é vontade dele. Mas ele permite? Permite. Por quê? Ele permite acontecer algo na nossa vida, porque de todo mal Deus tira um bem. Ele permite algo ruim acontecer na nossa vida para nos ensinar, para nos educar, para nos mostrar que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e nós estamos fazendo escolhas erradas. Porque nós temos liberdade, livre-arbítrio para escolher e fazer o que a gente bem entender. Entendeu? Só que Ele permite. Só que de todo mal Ele tira um bem. Mas nem tudo é vontade de Deus. Não precisam de outros apoios. Quem acredita em Deus, quem acredita na providência de Deus, não precisa de nenhum outro apoio. Pode me chamar aí também, Coquinha, no direct, que eu vou indicar para vocês profissionais, psicólogos, psicanalistas, cristãos que vão ajudar vocês. Aqui, ó. Ele também tem em São Paulo. Se você é de São Paulo e você quer uma indicação de um psicólogo presencial, só chamar aqui. Meu Deus, quantas coisas erradas vem. Sim, Lalinha, a gente não tem dimensão de quantas inverdades, de quantas mentiras que a gente aprendeu, a gente escutou, e agora a gente vai precisar desconstruir tudo isso de errado que fizeram uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Por isso que a gente precisa estudar o catecismo, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, por isso que a gente precisa estar inteirado naquilo que a igreja diz. Tá bem? Os que não têm esse eixo fundamental em seu pensamento buscam com mais ou menos afinco, segundo a sua cultura e sua sensibilidade, os caminhos do azar, da aventura, para esconder suas desventuras, sobretudo quando se sentem em perigo ou são desconfiados. O mundo quer ser enganado. O mundo quer nos enganar. O mundo quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Gente, o inimigo, o mundo, ele não tá de brincadeira. Ele não quer que a gente seja de Deus. Por que é tão difícil ser de Deus na vida? Por que vocês acham? O mundo não quer, o mundo nos engana, o mundo coloca um monte de inverdade sobre a nossa cabeça e faz a gente acreditar, faz uma grande lavagem cerebral e faz a gente acreditar que essa é a verdade. A gente não pode se enganar.
Um verdadeiro cristão não acredita em horóscopo, ainda que se trate de uma das práticas supersticiosas mais difundidas em nossa sociedade. O horóscopo não serve para predizer os futuros atos livres das pessoas. Além disso, o futuro não é efeito dos movimentos ou posições dos astros. De uma vez por toda, entenda, tá? O futuro não é efeito dos movimentos e posições dos astros. Do Sol, no posicionamento do Sol. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Conexões. Façam conexões aqui nos comentários. É isso mesmo. É isso que eu desejo para vocês. Que vocês sejam instruídos por pessoas boas. Querer conhecer o futuro é pretender ser igual a Deus. Lúcifer. Lúcifer quis ser igual a Deus. Tudo que vem de adivinhações, futuro, feitiçaria, magia, conhecer o futuro é pretender ser igual a Deus. Lúcifer fez a mesma coisa. Por isso que o catecismo da Igreja Católica é bem claro. Recursos a Satanás e aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supõem descobrir o futuro. Tá vendo? Tá no catecismo, gente. Tudo isso é contra a virtude da religião, da teologia, né? Do estudo de Deus. Tudo isso vai contra Deus. Vi vídeo sobre isso e depois segui páginas disso, depois vi que não me agradava e parei com tudo. Exatamente, para mesmo. Pretensão tão soberba quanto absurda. Ó, querer conhecer o futuro é pretender ser igual a Deus. Pretensão tão soberba quanto absurda. Devemos confiar nossa vida à providência divina. Confiar em Deus como Pai que Ele é. É a Ele, somente a Ele, que nós confiamos. Testemunho do Padre Douglas é extremamente revelador nesse assunto. Nós tem vários e vários. Quantos testemunhos de conversão de pessoas nesse sentido? Ateia. Tem testemunho de gente que era satanista. Tem muito testemunho, gente. Libertadores. A verdade é que isso nos liberta, exatamente, madrinha. Ó, a crença... Vini, nunca acreditei em signos, porém você me explicou muitas coisas. Não tinha noção disso tudo, pois é. E tem mais, viu, gente? Tem mais e mais. Aqui eu só tô dando uma pincelada. Daria pra gente fazer um aprofundamento disso, né? Mas isso já é o básico pra gente entender que essas práticas são contrárias à vontade de Deus. São contrárias aos ensinamentos do Senhor, tá bom? Temos que nos preencher do amor misericordioso de Deus. O amor lança fora todo medo. Exatamente. Ó, dizer o horóscopo é tão perigoso, é quase como acreditar em outra religião. Tá vendo? É quase acreditar em outra religião. É como se você tivesse praticando duas religiões ao mesmo tempo. Existem pessoas que tentam nos fazer acreditar que não somos livres, mas que estamos determinados em tudo pelo nosso signo do zodíaco. Não seria a pessoa quem realiza sua própria vida, mas todo o seu agir estaria dirigido por uma força estranha proveniente das estrelas. Gente, pelo amor de Deus. Quem guia a nossa vida, quem direciona a nossa vida é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem sentido algum a gente ficar consultando algo que esteja fora da verdade, do caminho e da vida. Não faz sentido. Bom trabalho, meu amigo Felipe. Deus abençoe. Nada do que os horóscopos afirmam está cientificamente provado. O que dizem sobre os sagitarianos hoje, por exemplo, diriam sobre os piscianos amanhã. É triste o fato de que continuem escrevendo horóscopos, mas pior ainda é saber que existem pessoas que acreditam em tudo que leem. Isso é o pior. O pior é os cristãos acreditarem nisso. Isso é o pior. Isso é o pior de tudo. Há pessoas ainda acreditarem nessas coisas.
Enfim, gente, eu acho que já deu para ter uma noção. Ó, pra gente encerrar mesmo, vai ficar salvo aqui, ó. Vai ficar salvo aqui no IGTV, mas depois eu vou jogar lá no YouTube também. Ó, pra gente encerrar essa live, consultar o signo, muito além de certo ou errado. Antes, né, agora um testemunho aqui de uma pessoa. Antes do meu encontro verdadeiro com Deus, eu era dessas pessoas que comprava revistas de horóscopo para ficar consultando. Estava sempre fazendo combinações do homem, perfeito para mim, de acordo com o signo. Fazia testes de autoconhecimento baseado nas características do meu signo. Enfim, vivia nessas de buscar respostas para a minha vida nos astros. Vamos ser sinceros, é até atraente isso, né? É verdade. Algumas coisas parece que dão muito certo e combinam muito com a gente. Lendo algumas características dos signos, podemos dizer, nossa, sou assim mesmo, né? A Tami até disse isso aqui. Às vezes pode até ser, mas é aqui que está a grande sacada que me fez sair dessa. De acordo com o meu signo, estou condicionada a dar determinadas respostas. Não tem espaço para ser diferente. Deus, ao contrário, me dá uma alternativa, me oferece uma escolha e me dá liberdade. Percebam que o não de Deus para essas coisas, de consultar horóscopo, signos, cartomantes, não é por ele ser um pai opressor, aquele que não me deixa fazer nada, mas é por pura e simplesmente porque sabe que isso não é bom para mim. Tá vendo? Esse não de Deus, a consulta de horóscopos e signos, cartomantes, não é porque ele é um pai opressor. Não, muito pelo contrário. Ele, aquele que não me deixa fazer. Não, ele não é essa pessoa. Deus, ele não impõe nada. Ele não é uma pessoa opressor. Não é um pai ditador. Mas é simplesmente pelo contrário. É porque ele sabe que isso não é bom para nós. Ele sabe que na busca de controlar o tempo, controlar o nosso futuro, nós acabamos presos a uma ideia determinista que rouba as chances de nossa redenção, da nossa salvação. É comum ouvirmos pessoas dizerem, fulano é assim porque é de Sagitário, bagunceiro mesmo, sensível assim, só podia ser de Virgem. O horóscopo disse que hoje vou encontrar uma pessoa especial. Entre tantas outras afirmações baseadas no que os astros dizem. Vejam como isso é limitado, como isso diminui nossas possibilidades de conversão e mudança real de vida rumo ao céu. E nós declaramos que nós somos de Deus e somente de Deus. Amém? Deus nos quer livre com Ele. Exatamente. Foi para a liberdade que Ele nos libertou de toda escravidão, de todo vício, de toda enganação, de toda mentira, de toda falsidade. Ele nos libertou e Ele nos fez livres, livres para escolher e tomar as nossas decisões. Mas lembrando que toda decisão tem uma consequência, seja ela boa ou ruim, vai depender daquilo que você escolher. Não dormimos essa noite, a fome não deixou, não, amém. Amém. Bom, é isso, gente. É isso, espero ter ajudado, vai ficar salva aqui essa live. Quem quiser passar para alguém, vou colocar no YouTube também. E é isso aí. Vini, você poderia fazer live de tudo que nos afasta da verdade de Deus? Sim, eu vou fazer. Eu vou, já me determinei que toda segunda-feira eu vou dar uma catequese desse jeito, mais aprofundada, tá bom? Então toda segunda-feira eu vou falar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Isso é muito confirmação, ó, tá vendo? Olha só como isso confirma o que eu tinha falado no início. Já estava no meu coração de uma vez por semana, pelo menos, eu fazer uma catequese, de ensinar algo da igreja, do catecismo da igreja católica, né? Relembrar os cristãos. E a Maiane veio e disse, bem que você poderia fazer. Ou seja, isso é uma confirmação, Deus colocou no coração dela. Mas antes de Deus colocar no coração dela, Deus já havia colocado no meu coração essa vontade de fazer. Entendeu? Então, a Maiane confirmou a vontade de Deus na minha vida. Entenderam? Isso é diferente.
Entendeu? Então, segunda-feira que vem estaremos aqui de volta falando dessas coisas, todas essas coisas que nos afastam de Deus. Tem muita coisa aqui, ó. Isso aí eu só falei de adivinhação e magia. Tem, ó, irreligião, tem idolatria, tem superstição, tem ateísmo, tem muita coisa. Agnosticismo, tem bastante coisas que dá pra gente trabalhar, que são coisas que nos afastam de Deus. Amém? Então que Deus abençoe, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Nós nos vemos segunda-feira que vem aqui. Mas durante a semana também eu entro aqui, às vezes para fazer perguntas e respostas, só para conversar com vocês. Então fica ligado, me acompanha aí, sempre nesse horário depois do café, que eu faço das 6 às 7 no Instagram da Cola de Deus. Às vezes eu venho aqui para a gente trocar uma ideia, fazer perguntas e respostas, para a gente estar crescendo junto, tá bom? Então Deus abençoe, tamo junto, até que Ele venha e é nóis!